Será que o livro de Hebreus apoia a guarda do dia de sábado? Será que os gentios cristãos que faziam parte da membresia guardavam o sábado? Isso veremos após a vinheta. O capítulo 4 do livro de Hebreus, obviamente seguido pelo capítulo 3, fala sobre o mesmo assunto, sobre a mesma coisa. Se nós analisarmos a perícope, nós vamos compreender que o capítulo 3 e o capítulo 4, o autor está tratando sobre o mesmo assunto, falando sobre a mesma coisa. E o autor de Hebreus, e cremos que seja Paulo, ele enfatiza o verdadeiro descanso, o verdadeiro repouso que é Cristo Jesus. Por mais que o apóstolo ele apresente o sétimo dia e inclusive apresenta Deus descansando de toda a obra que fizera no versículo 4, e a gente pode confirmar isso com a palavra catapausis, que significa descanso, repouso, significa cessação de trabalho. Paulo não está enfatizando a guarda do sábado. Ele está enfatizando que Cristo Jesus é a nossa verdadeira paz, é o nosso verdadeiro refrigério, o nosso verdadeiro descanso. Porque a igreja estava passando por momentos muito difíceis. A igreja estava sendo perseguida e essas perseguições seriam intensificadas no futuro. Então o apóstolo ele envia este sermão de exortação, de ânimo, para que a igreja continuasse firme em Cristo Jesus, para que guardassem as mensagens em seu coração, para que guardassem as promessas e continuassem firmes, perseverantes. E mais, este que estaria com a igreja seria o próprio Criador dos céus e da terra, como está relatado no capítulo 1 do livro de Hebreus. E foi levantada uma questão muito interessante, porque o livro de Hebreus ele traz algumas imagens do santuário, dos serviços que eram feitos no templo, as funções sacerdotais e sumos sacerdotais, e perguntaram se esta carta, este sermão, era somente para os judeus cristãos. E eu digo que não. Os gentios cristãos que faziam parte da membresia tiveram acesso a esta mensagem, porque alguns deles faziam parte da liderança também. Se nós analisarmos o livro de Romanos, por exemplo, onde o apóstolo Paulo ele debate sobre uma questão muito grande de indiferença entre judeus para com gentios, a gente nota que, de fato, os gentios eles eram participantes da igreja. Eles faziam parte da membresia da igreja de Roma, sim. Paulo, então, escreve a carta à igreja de Roma, aos romanos, para parar com esta indiferença. Porque os judeus queriam que os gentios, para serem enxertados na aliança, para que eles fizessem parte da aliança, eles teriam que participar dos ritos judaicos, como por exemplo, circuncisão, como por exemplo, a purificação, como por exemplo também a oferta de animais no templo. Então Paulo ele está lidando com estas indiferenças, lidando com esses problemas da igreja que haviam sido levantados. Então, para vocês terem uma ideia, no versículo 29 aqui do capítulo 3 de Romano, tem algo muito lindo aqui. Primeiro que ele está generalizando a questão do pecado, que todos pecaram, tanto judeus quanto gentios. E no versículo 29 diz assim, na minha tradução, né? É porventura Deus somente dos judeus? E não é o também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Olha só
como a ideia de Paulo, ela não é exclusiva, ela é uma mensagem inclusiva, porque o Deus de Israel é tanto Deus de judeus quanto Deus de gentios. E se a gente analisar aqui o contexto com mais atenção, a gente vai perceber sim que os gentios faziam parte da igreja cristã. Só que outra questão que foi levantada, e uma questão muito importante, é se esses gentios cristãos guardavam o sábado. Eles eram, entre aspas, obrigados a guardarem o sábado do Senhor. E eu confirmo a você que sim. Na minha humilde opinião, eu digo que sim. Tem um texto aqui, amados, no livro de Atos, no capítulo 13, e é um texto fantástico e muito esclarecedor, referente a esta questão de gentios guardando os mandamentos do nosso Deus eterno. A partir do versículo 44 do capítulo 13 de Atos, o autor Lucas, ele relata aqui para nós algo muito interessante. Aqui no versículo 44, ele menciona que Paulo estava praticamente com quase toda a cidade, pregando o evangelho, pregando as boas novas, falando sobre o reino eterno, falando sobre o plano redentivo. E, obviamente, uma parte deste grupo que estava ali ouvindo a mensagem eram gentios. Eram gentios. E isso a gente pode confirmar no versículo 26, porque primariamente a mensagem era direcionada para os judeus. Mas, infelizmente, pela rejeição dos judeus à mensagem, agora Paulo se dirige para os gentios. E olha que lindo, gente! Olha que extraordinário o versículo 48 nos apresenta. Diz assim na minha tradução: e os gentios, ouvindo isto, a mensagem de Paulo, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Ou seja, além dos gentios se alegrarem pela mensagem recebida, além dos gentios glorificarem a palavra do Eterno, eles creram. E é muito lindo quando nós olhamos não para o texto em língua portuguesa, porque no original o verbo crer é a palavra pisteu. E este verbo ele pode significar confiar, confiar em quem, tem uma conotação de perseverança, de permanecer firme, e um dos significados que eu mais gosto, obedecer. Obediência. O que o texto está nos sugerindo? Que os gentios, além de se alegrarem, além de glorificarem a palavra do Eterno, eles passaram agora a obedecer. Eles passaram a praticar. Eles agarraram com força a mensagem que ouviram. E, obviamente, esta mensagem de Paulo estava o quarto mandamento. A mitzvah estava intrinsecamente ligada na mensagem de Paulo. Porque se não fosse assim, Paulo estaria em contradição com seus próprios escritos. Entende? Então a gente vê no livro de Atos que os gentios, eles aceitaram a mensagem, eles aceitaram, compreenderam aquela mensagem e passaram a praticar. Passaram agora a obedecer a mensagem que foi recebida pelo apóstolo. Então, quando nós vamos lá para o livro de Hebreus, no capítulo 4, a gente tem uma ideia muito mais aprimorada referente a esta questão do sábado. Paulo, por não enfatizar a guarda do sábado explicitamente, ele está falando que como vocês guardam o sábado, como vocês descansam no sábado,
Cristo Jesus, ele é superior. Ele é o seu verdadeiro descanso. Entende? Paulo está fazendo um comparativo da observância do sábado, que o descanso sabático é Cristo Jesus. E mais, quando a gente lê do versículo 9 ao versículo 11, esse descanso sabático é referência a Canaã celestial. Esse descanso que está reservado para o seu povo é na Nova Jerusalém, onde Deus vai restabelecer tudo, onde Deus vai restaurar tudo. E se a gente ler o versículo 9, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. A palavra que a gente encontra aqui para repouso é sabatismos, que é conotação para o dia de sábado, para o dia de guarda. Mas a ideia de Paulo é usar estas imagens da guarda do sábado para apontar para o verdadeiro descanso, para o verdadeiro repouso, que é Cristo Jesus e na Nova Canaã, na Nova Jerusalém. Entendem, amados? Por mais que o apóstolo não enfatiza a guarda do sábado, mas a guarda do sábado está intrinsecamente ligada no seu sermão. Porque o povo, a sua audiência, estava acostumada, eles praticavam isto naturalmente, tanto judeus quanto gentios. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, dê uma curtida, compartilhe esta mensagem para que mais pessoas venham a conhecer as verdades bíblicas do Senhor. Se você tiver algum comentário para enriquecer mais o estudo, comente aqui também. E se tiver pedido especial de oração, um agradecimento especial, coloque aqui também para que possamos orar, apresentar ao nosso Deus eterno, porque Ele pode todas as coisas. Meus amados irmãos, fiquem na paz de Cristo Jesus e até o próximo vídeo. Graça e paz.